maior problema que nós encontramos na aplicação do direito societário, e maior pelo volume, tá? Não é pela dificuldade de interpretação, mas pelo volume, quanto à quantidade de demandas nessa área, está relacionado à responsabilidade dos sócios, de responsabilidade limitada. Eu falei para vocês que lá em 1850, quando o legislador regulou a sociedade em nome coletivo, ele regulou com bastante tranquilidade, sabendo que, na verdade, ele estava tratando de empresários individuais que estavam atuando em nome coletivo e, se desse algum problema, eles teriam todo o patrimônio pessoal alcançado para o pagamento das dívidas da sociedade. Essa responsabilidade ilimitada trazia uma tranquilidade na negociação por um motivo bem simples. Caso a sociedade viesse a quebrar, o patrimônio dos sócios era uma extensão do patrimônio dela. Já nas sociedades em que os sócios respondem limitadamente, nós não podemos simplesmente, esgotando o patrimônio da sociedade, pegar o patrimônio do sócio. Por quê? Porque o tipo societário foi constituído para delimitar a responsabilidade desse sócio. E a finalidade disso é dar um limite ao risco que ele está assumindo. Então seria um contrassenso incentivá-lo à atividade econômica, criando um limite de responsabilidade, e quando efetivamente ele precisasse invocar esse limite, eu dizer, não, você vai responder com tudo que você tem. Seria venire contra facto próprio legislativo, né? Seria uma coisa bem esdrúxula. Nesse caso, melhor que essa utilização da limitação, quando o sócio eventualmente a invocasse para proteger-se ou proteger seu patrimônio pessoal com base na lei, nós aplicaríamos uma alternativa se verificássemos que houve abuso no uso dessa personalidade jurídica. A questão é, se eu preservo a autonomia da pessoa jurídica e com isso a responsabilidade limitada de cada investidor, de cada empreendedor, eu estou incentivando outros empreendedores a abrirem mais empresas, e esse é um dos objetivos do direito empresarial, criar um cenário, né, de garantias legais que permitam que empresas sejam instaladas e que não fechem mais. Se eu, então, preservo a autonomia, preservo a responsabilidade limitada, incentivo a segurança, com base nessa segurança jurídica, incentivo a novos empreendedores entrando no mercado. Se ao contrário disso, eu simplesmente desconsidero a autonomia da pessoa jurídica e sempre alcanço o patrimônio pessoal do sócio, para além do que ele se comprometeu no capital social, eu estou promovendo um desincentivo a essa atividade econômica. Eu estou, na verdade, afugentando esse investidor, porque prometo a ele responsabilidade limitada, mas na hora que ele precisa, eu vou lá e pego o patrimônio pessoal dele inteiro. Então, de um lado, nós temos o princípio legal da autonomia da pessoa jurídica e da responsabilidade limitada, protegendo e incentivando o investimento em atividade de mercado, que é atividade de risco, ao criar um limite para essa perda, caso o risco ocorra. E do outro lado, eu tenho credores que estão prejudicados por conta de não terem recebido o valor que lhe é devido, justamente porque a legislação protege a responsabilidade limitada do sócio. O sócio tem como pagar, mas a dívida não é deles. Para equalizar isso, nós fomos desenvolvendo na legislação, na doutrina, na jurisprudência, o chamado de caminhos alternativos, que inicialmente surgiram com a intenção pura, adequada, proporcional, de evitar abuso da personalidade jurídica. Ou seja, quando alguém, para proteger ou blindar o patrimônio pessoal, assume diversas obrigações em nome da pessoa jurídica, obrigações que estão beneficiando pessoalmente o sujeito e não beneficiando a pessoa jurídica. E depois, quando a obrigação vem ser cobrada, esse sujeito invoca a limitação da responsabilidade, essa limitação deve ser afastada se ele usou de forma abusiva. Se ele, por exemplo, desviou o patrimônio, ele confundiu o patrimônio, pegou o patrimônio que era da pessoa jurídica e colocou no patrimônio dele. E aí a pessoa jurídica está desfalcada, você tem que pagar porque parte do patrimônio dela foi transferido para o patrimônio do sócio. E agora, quando acaba o patrimônio, o sócio fala, ó, a dívida é dela, não tem nada a ver com isso. Se alguém prova que parte do patrimônio daquela pessoa jurídica está no patrimônio pessoal do sócio indevidamente,
esse sócio vai ter que devolver, vai ter que pagar essa dívida. E não é pagar só a dívida, é pagar a dívida com o que está com ele, é com tudo, porque você não sabe quanto foi que ele desviou. Então, nós temos mecanismos de responsabilizar o sócio de responsabilidade limitada para além daquilo que ele se comprometeu, mas esses mecanismos são excepcionais, eles não são regra, eles são exceção. De tanto se utilizar na prática esses mecanismos, tem alguém achando que hoje é regra alcançar patrimônio pessoal do sócio, mas não é. Nós temos 4 caminhos legais para alcançar patrimônio do sócio e esses caminhos todos estão, de certa forma, buscando coibir o abuso da personalidade jurídica por meio daquele que constitui uma sociedade para acumular dívidas nela e depois não pagar essas dívidas. Utilizar a sociedade fraudulentamente. Temos mecanismos para isso. A questão é que nós evoluímos tanto que criamos situações em que, mesmo sem qualquer conduta irregular dos sócios, tem-se alcançado o patrimônio pessoal deles por dívidas da sociedade. E aí a gente começa a entrar numa zona bem arriscada, que é essa de, no afã de garantir um mínimo de reparação para algumas pessoas na ordem social, como é o caso do trabalhador e do consumidor, estou ao mesmo tempo sufocando a garantia que o empresário tem, o empreendedor tem de responder limitadamente se atuado nos limites da lei, sem qualquer ilicitude. E estou deixando esse sujeito preocupado, porque mesmo sem fazer nada de errado, ele pode ter o patrimônio dele alcançado. Evoluímos a isso. A teoria menor da desconsideração faz isso. Quais são os caminhos? Vamos começar aqui sistematizando quais são os caminhos que levam a alcançar o patrimônio do sócio para além do limite que ele assumiu no ato constitutivo, ou seja, exceções à limitação da responsabilidade ou à responsabilidade limitada. O primeiro caminho para alcançar o patrimônio pessoal é o da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos ter uma aula só tratando disso, tá? O que eu tenho aqui, e já destaco agora para deixar marcado, é que quando essa teoria surgiu, ou quando a desconsideração da personalidade jurídica surgiu, ela surgiu para combater o abuso no uso da pessoa jurídica, fraude praticada por quem usava a pessoa jurídica para fazer negócios particulares, mas lançando a dívida em nome da pessoa jurídica. Isso tudo era objeto de verificar a fraude, o evento dummy, e aí buscar a reparação junto ao patrimônio do sócio. Só que nós evoluímos e criamos situações em que o credor pode pedir a desconsideração e a penhora do patrimônio pessoal do sócio, independente de qualquer conduta irregular desses sócios. Né? Quando? Nós temos 3 situações básicas, vou deixar aqui, depois vamos estudar com mais profundidade. Tá? Consumidor, se o credor for um consumidor, se o credor for um trabalhador, e se eu tiver lesão ao meio ambiente. Esses credores, em caso não conseguirem receber o seu crédito junto à sociedade, junto à pessoa jurídica, poderão buscar o patrimônio pessoal do sócio automaticamente, teoria menor. Para essa teoria menor, a lei pode dispor ou criar situações em que os credores da pessoa jurídica também terão o direito de cobrar do patrimônio dos seus membros. Isso aqui, esses 3 casos são casos assim, 3 não, 2. No caso do consumidor, o CDC, no artigo 28, parágrafo 5º, diz com todas as letras que a personalidade jurídica não poderá ser óbice ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor. Aplica-se a teoria da desconsideração, ou aplica-se a desconsideração, quando essa autonomia for óbice ao ressarcimento do prejuízo. Mesma coisa está na lei ambiental. Sempre será desconstituída a personalidade jurídica para a reparação de dano ambiental se a autonomia for um óbice ao ressarcimento do dano ambiental. Ok? O trabalhador vem por jurisprudência dos juízes trabalhistas, que agora estão usando como referência o 28, parágrafo 5º, tratando o trabalhador como um consumidor, né, com o mesmo critério. Por quê? O que aproxima o trabalhador de um consumidor? A vulnerabilidade e a hipossuficiência perante o empregador, né, perante o fornecedor de produtos e serviços. Então essa hipossuficiência é que estaria trazendo agora
o 28 parágrafo 5º para aplicar para o trabalhador. Tá? Então, vamos estar explicando direitinho depois a desconsideração, só destaquei isso agora. Excesso de mandato, esse vamos estudar aqui. Essa aula é para estudar, para aprofundar o excesso de mandato. O que é o excesso de mandato? Ato contrário à lei ou ao ato constitutivo. Pode ser um contrato social ou estatuto social. Toda vez que a gente pratica, em nome da sociedade, um ato contrário à lei ou ao ato constitutivo, contrato social, no caso da sociedade limitada, é contrato social, né? Ato constitutivo, esse sujeito age ultra vires, além dos poderes. E aí já fica claro o seguinte: quem excedeu, quem praticou o ato, aqui, o cara que praticou o ato, terá a responsabilidade ilimitada pelo ato que praticou. Tá? Porque, como preposto da sociedade empresária, deveria atuar nos limites do contrato social, nos limites do ato constitutivo, nos limites da lei. Se ultrapassa esses limites, ele vai responder ilimitadamente. Eu vou voltar no tema, nessa mesma aula, para a gente poder verificar. Só ele? Já vamos ver. Aqui vamos esgotar. Sociedade conjugal, artigo 977 do Código Civil. Pessoas casadas podem contratar sociedade. Casados podem contratar sociedade. Entre si ou com terceiro, é o que diz o 977. Casados podem contratar sociedade entre si ou com terceiros, salvo se o casamento tiver ocorrido no regime da comunhão universal ou da separação obrigatória de bens. Se um casal constitui uma sociedade entre si ou com terceiro, e esse casal tem o seu casamento num desses dois regimes, enquadrado num desses dois regimes, essa sociedade conjugal, essa sociedade empresária, formada por, dentro dela temos sociedade conjugal irregular, torna essa sociedade uma sociedade irregular. É como se ela fosse uma sociedade em comum. Tá? Por quê? Apesar de ter registro não competente, apesar de ter sido constituído na forma da lei, quem está lá em sociedade não poderia ter montado uma sociedade. Então você tem até a nulidade do ato, né, que criou essa sociedade, porque não seria possível pessoas casadas por esse regime contratarem sociedade. Se contratarem, responderão ilimitadamente. Tá? Procedência da ação de responsabilização dos sócios na falência. O artigo 82 da Lei 11.101 de 2005 traz essa determinação. Sócio de responsabilidade limitada na falência vai sofrer uma ação de responsabilização. E o ilimitada está no 81. O ilimitada vai falir junto com a sociedade. O sócio que responde ilimitadamente vai falir ou falirá junto com a sociedade. Já o sócio que responde limitadamente, ele não vai falir junto com a sociedade, mas será possível a massa falida, né, que sucedeu à sociedade da qual ele faz parte, venha ajuizar uma ação de responsabilização contra o sócio, para demonstrar que condutas dele levaram à quebra. E se isso for demonstrado, efetivamente, esse sócio tem que reparar, né, os danos que ele causou à sociedade, que agora é dano à massa falida. Tá bom? Então a ação de responsabilização é ajuizada para quê? Para demonstrar que sócio de responsabilidade limitada tem culpa, participação direta na quebra da sociedade e tem que ressarcir o prejuízo que causaram. Então, vencemos aqui a questão da procedência da ação de responsabilização, que só pode ser ajuizada depois de decretada a falência. Tá bom? Aí, vamos verificar. Trabalhar aqui a questão do excesso de mandato. Tá? Desconsideração vai ser outra aula, tá? Fica para a próxima, para as próximas. Sociedade conjugal, vimos aqui. Ação de responsabilização já vimos. Vamos agora fechar a questão do excesso de mandato. Quem é esse cara que pode cometer o excesso de mandato? Normalmente é o administrador, gente. E quem é o administrador da sociedade limitada? Segundo os textos legais, combinando todos eles, ela terá um sócio ou um não sócio. O mais comum seria isso, nomeado no ato constitutivo ou em ato separado,
um sujeito para ser o administrador da sociedade. Normalmente é um sozinho que faz isso, seja ele sócio ou não sócio, tá? Sendo que, sempre lembrar aqui, mudança legislativa, agora, deixa eu pegar aqui a mudança, do dia 21 de setembro de 2022, a Lei 14.451, que entrou em vigor 30 dias depois da data da publicação, portanto 20 de outubro de 2022, ela vem e determina que para escolha de administrador não sócio, o quórum deverá ser de no mínimo, a aprovação deverá ser no mínimo, contar com no mínimo 2/3 dos sócios. E quando o capital social estiver integralizado, aqui, ó, quando não estiver integralizado, ó, esse aqui é o não integralizado, 2/3 quando estiver integralizado. Estando o capital social integralizado, enquanto não integralizado. Estando integralizado o capital social, após a integralização, eu vou precisar só de mais da metade do capital social, maioria absoluta. Ok? Então vejam, como é que eu escolho o não sócio que vai administrar a sociedade limitada? Se eu não estou com o capital social todo integralizado, eu vou precisar de 2/3 dos votos. Ou votos que representem 2/3 do capital social. Se está todo integralizado, vou precisar de votos que contemplem ou que contenham mais da metade do capital social. Tá bom? Essa escolha é feita com esses critérios, por quê, gente? Numa sociedade limitada, apesar dos sócios não responderem com todo o seu patrimônio pelas dívidas dela, eles respondem solidariamente uns pelos outros. Por isso, a escolha do não sócio é muito importante. Já que todos os sócios respondem pelos outros, dependendo do não sócio que administrar, já que ele é um não sócio, ele é irresponsável pelas obrigações sociais. Ele administrando poderia, né, causar graves prejuízos aos sócios, porque para ele não faz diferença, ele não é sócio. Se o capital social não está 100% integralizado, todos os sócios ainda respondem pelas obrigações da sociedade. Se colocar um não sócio lá para administrar, os sócios poderão ser alcançados por essa má gestão. Ok? Se você colocar um não sócio. E o sócio que responde solidariamente está tomando prejuízo, e o não sócio que está lá administrando não vai ter prejuízo. Se o prejuízo foi ocasionado por razões de mercado, a não ser que haja dolo ou culpa desse terceiro que está administrando a sociedade. Mas o fato é, se o sócio ainda continua respondendo pelas obrigações sociais, na hora de escolher o administrador não sócio, ele tem que participar da votação. E vai precisar de pelo menos 2/3 dos votos para aprovar esse cara. Quando o capital social está todo integralizado, nenhum sócio responde mais pelo outro. Por isso basta a maioria simples. Ok? Então falei aqui dessa questão que envolve, vou voltar aqui no nosso no quadrinho, né? Um sócio ou não sócio, mostrei como é que ele é escolhido, né? Sozinho. O normal é a sociedade ter só um administrador, gente. Só que isso vai acontecer quando expressamente o contrato disser e eu tiver ali o termo de posse do administrador. Mas é possível também que todos os sócios sejam administradores da sociedade. A lei diz que isso ocorre em duas situações. Eu tenho uma cláusula expressa dizendo, nessa sociedade, todos os sócios respondem pela administração da sociedade. Aí eu tenho sócios administradores, todos são por cláusula expressa dizendo que todos são administradores. Ou eu posso ter todos sendo administradores porque o contrato social simplesmente não fala quem é o administrador, por omissão. Então todos vão administrar ou por cláusula expressa, dizendo isso, ou porque o contrato social não definiu quem seria o administrador. Aí todos serão administradores. Até aí tudo bem. Presumir que todos vão administrar quando não tem ali uma cláusula dizendo quem é o administrador, ou respeitar a cláusula dizendo que todos são administradores, sem qualquer problema. A questão é, se nessa hipótese em que todos os sócios são administradores, um sócio sai da sociedade e vende sua participação para outra pessoa estranha, esse estranho que chegar na sociedade poderá administrá-la também, já que todos são administradores? Aí eu tenho uma dupla resposta, que é por isso que o pessoal pergunta para o concurso, né? Tem duas respostas. A pergunta é assim, ó, o
novo sócio também será administrador? Já que todos são administradores, o novo sócio também será administrador? A resposta à primeira situação aqui é não. Por quê? Se todos são administradores, porque uma cláusula contratual diz isso, doutrina, jurisprudência, todo mundo chega à mesma conclusão. Esse todos aqui são os todos contemporâneos à Constituição da sociedade. Constituição, construção, né? Estou colocando de novo aqui. O todos aqui são aqueles que assinaram o contrato de Constituição. É bem simples. Eu e mais duas pessoas, A, B e C, estão montando a sociedade. A gente não coloca quem é o administrador. O que está acontecendo? Os três vão ser administradores. Ou colocamos uma cláusula dizendo os três são administradores. Quando se coloca essa cláusula, os três, ou a cláusula que diz que todos são administradores, se refere aos três sócios que estão colocando essa cláusula no contrato. Por isso, não vai se estender ao novo administrador a condição de ao novo sócio, né, a condição de administrador, automaticamente. Agora, se todos são administradores por omissão do contrato, aí sim. O novo sócio também será administrador? Sim. Se eu tiver todos sendo administradores por conta de ausência de cláusula. Ou seja, quando eu tenho cláusula expressa, ela se refere a quem está assinando o contrato naquele momento. Quando eu tenho ausência de cláusula, ela se refere a todos mesmo. Então, o novo será administrador automaticamente, se eu tiver omissão de cláusula dizendo que é o administrador. Por fim de informação, se um sócio é pessoa jurídica, por ausência de previsão legal proibindo, ausência de vedação legal, a pessoa jurídica poderá ser administradora de uma sociedade limitada. Então, essas são as características do administrador. Tá? Ocorrendo o tal do excesso de mandato, ocorrendo atuação ultra vires. Qual a solução trazida pela lei no caso de excesso de mandato? Primeiro, a gente tem que ver o artigo 1015 do Código Civil, que estabeleceu o seguinte: o contrato social pode delimitar os poderes otorgados ao administrador, mas pode se manter silente. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade. Só tem uma ressalva que o legislador faz, que é salvo para alienar bens imóveis do acervo da empresa, se isso não for objeto da própria sociedade. Como assim ser objeto da própria sociedade? Não, vendeu imóvel porque é imobiliária. Vou continuar vendendo imóvel porque é a construtora que vende imóveis. Né? Então, a atuação do administrador é livre, leve e solta, salvo se houver cláusula contratual delimitando a sua atuação. Cláusula no contrato social delimitando a sua atuação. No mais, ela é livre, leve, solta, faz o que quiser o administrador. Ok? A não ser, ele vai poder fazer aquilo que é reserva de plenário, vou chamar assim. Matérias reservadas aos sócios que vão deliberar sobre a sociedade. O administrador não pode deliberar sobre aquilo, quem tem que deliberar é a sociedade. Se eu tiver esse tipo de situação, aí o administrador também não terá liberdade para praticar esses atos que estão colocados para serem deliberados pelos demais sócios, a não ser que a lei autorize excepcionalmente, tá bom? Então, age ultra vires o administrador que atua praticando ato contrário à lei ou ao contrato social. Esse administrador vai responder ilimitadamente pelas obrigações. Esse sócio que praticou ato em nome da sociedade com excesso de mandato vai responder pessoal e ilimitadamente pelo ato que praticou. A questão que traz polêmica é, e a sociedade? Mesmo quando há excesso de mandato, ela responde? Aí eu tinha uma resposta
que contrariava toda a doutrina empresarial cambiária que o Brasil adotou, tá? O que foi que o Brasil adotou no parágrafo 1 do artigo 1015 do Código Civil? Ele adotou a teoria ultra vires. O que diz a teoria ultra vires? Ela estabelece que a sociedade não responde pelo excesso de mandato de seus membros. De maneira que, quando houvesse um ato ultra vires praticado por um sócio, tá? Isso só poderia ser cobrado do sócio e não da sociedade. Tá? Isso é a teoria ultra vires. A nossa salvação é que essa teoria foi revogada. Foi revogado o dispositivo, por força do artigo 57, 29 da Lei 14.195, que vai dizer que fica revogado o parágrafo 1 do artigo 1015 do Código Civil. Então, a ultra vires, teoria ultra vires, ela foi retirada do nosso tratamento jurídico. E era aplicável, gente, porque, veja só, 1015 é regra de sociedade simples. A sociedade simples é regra subsidiária para quem? Nome coletivo, comandante simples e limitada, regida pela lei pela regra da sociedade simples. Tá? Então, essas sociedades aqui, elas tiveram, até que se revogou o parágrafo do artigo 1015, submetidas à aplicação da ultra vires, ou seja, no caso de excesso de mandato, no caso de excesso de poder, somente quem excedeu é quem responde. A sociedade não responderia. Como a ultra vires agora foi revogada, a gente volta para a teoria da panência, que sempre esteve presente na nossa lei das SAs. E a lei das SAs, tranquilamente, diz que a sociedade responde solidariamente pelo excesso praticado pelo seu preposto, pelo seu administrador. Ela vai responder solidariamente. Se ele excedeu alguma coisa, de regresso cobra dele. Por que isso, teoria da panência, gente? Porque quando você negocia com alguém que está falando em nome de uma pessoa jurídica, você acredita que ele está autorizado a fazer aquilo. Se ele não está, o problema não é seu, o problema é de quem colocou ele lá. Só que a outra vez dizia, não, o problema é seu. Se você comprou de quem não podia vender, você não pode cobrar de quem poderia ter vendido. Porque você comprou de quem não poderia vender. Então, excesso de mandato praticado, teoria da aparência. Responde sociedade e sócio. E se o sócio passou a perna na empresa, de regresso, a sociedade que pagar a dívida dele vai cobrar dele essa obrigação. Então, hoje se aplica a toda a sociedade do direito brasileiro a teoria da aparência. Em outras palavras, quando houver excesso de mandato, respondem a sociedade e os sócios. Ok? Em todas elas, sociedade e sócio respondem solidariamente. Com relação ao que eu disse aqui, o administrador pode deliberar o que ele quiser, mas a lei, ela estabeleceu que existe uma reserva, vou chamar reserva de decisão colegiada. Vou falar plenário não para não confundir com questão dos tribunais aí. Então, uma reserva de decisão colegiada. Algumas matérias só podem ser decididas em deliberação coletiva. Essa deliberação coletiva, que deve se fazer em reunião ou assembleia, aí no caso não é o administrador quem decide, tem que ser os sócios, essa reunião ou assembleia pode ser dispensada quando um documento assinado por todos os sócios estiver contendo a decisão ou alteração. Eu não preciso fazer assembleia ou reunião se todos os sócios assinaram. Diversos documentos com conteúdo igual, assinados separadamente pelos acionistas ou pelos sócios, pelos cotistas. Então, eu vou ter mais uma situação em que eu não vou precisar fazer assembleia ou reunião. Agora, para requerer a recuperação judicial extrajudicial falência, medida urgente. Para medida urgente, eu posso dispensar a realização de assembleia para atender o interesse ali, às vezes, risco de dano, de perda, esse é o poder geral de cautela, e, no caso, já tomar providências rápidas, com um pedido rápido do administrador que não precisou, não esperou a reunião da Assembleia, porque são medidas urgentes. Ok? Aqui vimos 1061, já tínhamos visto,
E caminhando por fim aqui, a companhia, um destaque que eu gosto de fazer, quando nós estamos tratando aqui dessa questão de administração, mostrar que a teoria ultravires, ela, aliás, havendo excesso de mandato, o sócio responde pessoal e ilimitadamente pelo excesso. Isso tanto na teoria da aparência quanto na teoria ultravires. A teoria só serve para dizer o seguinte: a sociedade também responde, para ultravires não responde, para a teoria da aparência responde. Ok? Mas aí, quem seria o sócio que responderia por essa obrigação, tendo praticado o ato com excesso de mandato? O sócio que pode ser identificado e o sócio que tem efetivamente algum poder de gestão. Eu destaco que na SA isso não seria possível alcançar os acionistas com ultravires ou com excesso, qualquer das aparências, ou qualquer das teorias da aparência ou ultravires. Tá? Por quê? Porque na sociedade anônima nós temos um capital social dividido em ações e responsabilidade dos sócios ou acionistas limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Portanto, a responsabilidade do sujeito é muito isolada. Ele responde só pelas ações que ele subscreveu ou ele adquiriu. De maneira que, mesmo com a teoria da aparência ultravires, alcançar patrimônio de acionista não é viável. Nas demais sociedades, é possível alcançar o patrimônio de qualquer um dos sócios. Tá? E aqui, para fechar, detalhes sobre essa gestão, falando de administração, né? O administrador, e aqui também está a questão da responsabilidade solidária, o administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrai em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão. Excesso de mandato não. Então o administrador não é responsável quando ele pratica ato regular de gestão. O excesso de mandato é um ato irregular. Responde, porém, civilmente pelos prejuízos que causar quando proceder dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo. Não excedeu o mandato, mas agiu com culpa ou dolo dentro de seus poderes. Com violação da lei ou contrato. Aí aqui tem um ato ultravires. O administrador não é responsável pelos atos dos outros administradores, salvo se com ele for conivente, negligenciar em descobri-lo, ou deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedi-lo. Também vai se eximir de responsabilidade desse administrador quando ele não concordar com determinada deliberação e fizer consignar sua divergência na ata da reunião do órgão de administração, ou não sendo possível, dela dar ciência imediatamente ao órgão de administração, no Conselho Fiscal, em funcionamento, ou à Assembleia Geral. Então, administradores respondem por culpa, por violação de estatuto, tal. E aqui o artigo 158 não exclui a responsabilidade da sociedade, tá? A sociedade vai responder junto, vai de regresso contra ele. Aí o artigo 158 tem todos esses dispositivos tratando especificamente de cada um dos detalhes quanto à responsabilidade do administrador. Vamos ver aqui o parágrafo 5º. Responderá solidariamente o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outro, em concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do contrato. Aqui é a extensão da responsabilidade por excesso de mandato aos terceiros que participaram do ato. Ok? Por isso concluímos aqui essa questão que envolve, então, a ultravires, administração, excesso de mandato e caminhos para alcançar patrimônio pessoal dos sócios. Vamos prosseguir.